Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né, num contexto, iniciando a semana numa terça-feira, para participar e comentar aí com vocês no chat, professor Osmar. Iniciando na terça, né, Osmar? Na terça com cara de segunda, né, Jonas? É difícil, né? Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Eu vou acompanhar as interações que vocês mandam aí no chat. Essa semana começa um novo ciclo na nossa educação esse ano, né? Um ano tão confuso, um ano tão atípico. Manda as interações de vocês também, manda o nome da sua escola, o município de onde você está falando, para a gente conseguir dar identidade. E o pessoal já dando muito bom dia aqui, Jonas, tá? Aula mais divertida do mundo, tá? Pessoal falando aqui, a professora Girlane, a aula mais divertida do mundo, puxando a sardinha pro nosso lado, né? Boa, isso aí. Professor de matemática. Não, e detalhe, né, Osmar, que eu já vi alguns aqui já falando da camiseta, né? E essa semana, então, lá, Dia das Crianças, né? Os professores combinaram, então, vir de camiseta de super-herói. Pra mim é comum, né? Mas pra você aí, ó. Eu estou me sentindo muito estranho. Super-herói. Estranho por quê? Não sei, não tenho o hábito de usar camisetas de super-herói. Mas tá valendo. Semana da Criança. Você é louco, mó tranquilo aqui, ó. Camisetinha, de boa. Vamos entrar na brincadeira, tá valendo. É isso aí. Então, Semana das Crianças aí, ó, um abraço, um parabéns para todas vocês crianças. Pros professores também, nós somos crianças, né? É verdade. Os pais aí, a gente ainda brinca, a gente participa muito, então... Nós estamos utilizando aqui as camisetas, para mim é comum, mas aí como Dia das Crianças em homenagem, né, Osmar? A Luan, ele coloca aqui, o Osmar está moderno. Boa! Obrigado, Luan. Então hoje nós estamos iniciando aí, para você ter uma noção do que é a recuperação. Eu acredito que você tenha visto aí no início da aula, essa vinheta que nós colocamos, é sobre a recuperação. Então, o que nós vamos pedir aí? Separe lápis, caderno, borracha e aquele caderno Aprender Sempre. É isso mesmo. Agora nós vamos utilizar outro caderno, outro modelo, aí, outro questionário, digamos assim. Então, outra forma de utilizar. Essa parte de recuperação, nós vamos elencar muito, ver muito o que nós fizemos lá sobre as últimas semanas sobre o Matemática em Casa. Essa parte de recuperação aí que nós vamos trabalhar, eu quero que você me acompanhe no Aprender Sempre. Então, separa lá o seu caderno do Aprender Sempre. Se você não tiver, não tem problema. Peça lá na sua escola, dá uma passadinha lá, pega o seu caderno Aprender Sempre, que é muito importante essa utilização. Porque a partir de agora nós vamos utilizar ele. Como que funciona, né? Principalmente para você, professor, como que vocês vão entender como vai funcionar essas aulas. O caderno Aprender Sempre, se você pegar, professor, tem o PDF já do material do professor, e ele formato, né, o formato dele é dividido em 8 aulas. Então, quando vocês olharem lá, né, as atividades vão estar divididas em 8 aulas. Só que para o contexto do Centro de Mídias, né, Osmar, nós temos que fazer diferente. Sim, Jonas. Então, nós vamos fazer aqui em 6 aulas. É isso aí. Beleza? Certo. Então, vai ter no caderno deles, são um módulo de 8 aulas. Isso. E aqui nós vamos fazer no modo aqui de 6 aulas. Como que vai funcionar essas aulas? Nós separamos alguns exercícios, algum contexto que tem no caderno, né, que tem lá para vocês, e aí eu peço para vocês acompanharem. Não tem o caderno? Não tem problema, dá para fazer o exercício, são matérias, aí agora eu quero fazer o teste, isso aí agora eu quero ver. Se vocês aprenderam o que nós já passamos. Então, para quem não entendeu, quem não conseguiu aí, nós vamos rever. Para você que já aprendeu, conseguiu, nós vamos testar você, né? Lembra aquela história, Osmar? Eu não lembro o que eu almocei ontem. Agora vai ter que lembrar o que a gente fez em semanas passadas. Bom, eu não sei se é o caso do pessoal assim, mas eu tenho um certo probleminha com memória recente, assim, coisas da idade mesmo. Então, o contexto dessas aulas agora, né, nessas semanas, nós vamos trabalhar esse caderno, né, o Aprender Sempre. Então, separa aí com vocês. A habilidade que nós vamos trabalhar, pode pôr na tela para eles, diretor? É a habilidade 3 e a habilidade 4. A habilidade 3, que nós inclusive já fizemos, é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico,
associá-los a ponto da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. E na habilidade 4 do 7º ano, que nós vamos trabalhar também, é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Então nós vamos trabalhar 6 aulas, então serão 6 aulas relacionadas a essas duas habilidades. Nós já vimos esse contexto, então talvez o que tenha faltado, que nós vamos trazer para essa primeira aula, é o contexto histórico. É a parte do surgimento desses números, é a parte de como eles apareceram, digamos assim, né, Osmar? É verdade. Na aula anterior do 6º ano, a gente trabalhou essa ideia também, lógico, com outro foco. E o pessoal mandou bem, estava com a memória bem afiada, viu, Jonas? Vamos ver o pessoal do 7º ano agora. Boa, então nós vamos testar esse contexto, aí vocês vão elencar. Então eu vou primeiro começar com a história. Então eu vou trazer uma historinha aí para vocês simples e tá no caderno do aluno. Se você tiver, acompanha lá comigo. Tá lá na página 3 do volume, né? Que é o volume 3 do Aprender Sempre, né? Não é o caderno do aluno, desculpa. Que ele fala o seguinte. Então, leia o texto. Julie, né? Eu acho que esse é o nome. Que quem construiu aí, né? Imis, Jacobo e Lelis contam uma história como, né, surgiu, né, os números negativos, como apareceram. Então, o surgimento dos números negativos contou com algumas necessidades dentro do dia a dia das pessoas. E muitos não entenderam ou não conhecem, no caso, por completo, o uso desses números. Ou seja, nós já utilizamos esses números, às vezes nós não sabemos o porquê, né? Como os autores que nós citamos aí, eles apontam, muitas pessoas, né, muitas pessoas pensam que o 0 é o menor número que existe, mas existem outros números menores que o 0, que você já deve ter visto por aí. Ou seja, né, Osmar, tem um número, eu tenho certeza aí, ó, como professor de matemática, eu garanto que tem um número menor que 0, né? Tem não só um, né? Uma infinitude aí de números menores que o 0, e a gente trabalha bastante essa questão. São muito delicados, né? Quando eu dava aula lá para os meus alunos lá do sétimo ano, a gente costumava conversar com eles assim, essa construção desses números menores que 0, porque tudo que a gente faz com os números positivos, né, com números maiores que 0, a gente faz com eles, né? E aí tem que ter muito cuidado, realmente, né? É porque eu acredito que seja o primeiro pensamento para todos, Sim. né? Pensar qual é o número menor? É 0. Acabou, não tem menor que isso, né? Então, mas nós vamos desvendar aí, vamos mostrar, como já vimos anteriormente. Lembra lá o do termômetro? Sim. No termômetro nós vimos um número menor que 0. Sem dúvida. Uma temperatura menor. Aula mão na massa, prática, né? E deu tudo certo, né? Ufa, né? Não é? Ufa, ainda bem que deu certo. Olha, tem hora que eu fui rever essa aula depois, eu fiquei pensando, ainda bem que deu certo e deu para mostrar que existe um número menor que 0, Que bom, né? E situações práticas mesmo, né? Bastante comum, acho que é o nosso grande desafio. Beleza. Então, continuando essa parte da história, aí pode pôr na tela para eles, diretor, para acompanhar o texto que está lá para vocês. Então, para explicar o surgimento dos números negativos, complementando a ideia do 0 não ser o menor número, o autor Julie, né, ele comenta que o desenvolvimento da matemática sempre esteve ligado diretamente ao comércio, já que os comerciantes sabiam em longas expedições, marítimas em busca de mercadorias, e quando retornavam para suas terras, as mercadorias eram vendidas, obtendo lucros, né? Então, a ideia aí desse número negativo, ele não é aparentemente real, se você for pensar. Então, por exemplo, eu tenho o número 1. Eu tenho um determinado produto, um produto. Eu vendo esse um produto. No caso aí, o meu menor número, o meu possível é 0. Não tem como eu vender número menor do que 0. Não tem como eu vender alguma coisa que eu não tenho, né, Osmar? Sim, sem dúvida, é verdade, né? E aí tem que se ajustar, buscar outros caminhos, né? Então, é muito complicado pensar nesse contexto, pensar nessa forma, principalmente desse número, de como que ele é visto. Então, a ideia aí dessas expedições, dessas
partes. Então pensa, lá na história eles andavam vendendo os materiais, né? Não existia o que nós chamamos de papel moeda, né, Osmar? Sim. Me lembra uma aula das famosas especiarias, né? Os navegadores portugueses lá no caminho das Índias, né? Para buscar as Sim. especiarias. A professora Janaína deve contar muito isso. A seda, né? Produtos o açúcar também. Então, o comércio realmente, o comércio marítimo, né? De uma maneira geral, e essa transição de trazer do Oriente Médio lá para a Europa fez com que os números, de uma maneira geral, evoluíssem muito. Né? Sim, ó, e eu ainda tenho até uma recordação, Osmar, eu vou lembrar até hoje, a professora Lilian, infelizmente não está mais entre nós, professora de História, que me deu aula, eu lembro muito das aulas dela, e eu lembro que um dos contextos, né, relacionado a isso é o sal. O sal, ele se tornou ali forma de pagamento, né, principalmente porque ele conseguia manter os alimentos como se fosse uma conserva, né? E por conta disso surgiu o tal do salário. Então você recebia em sal, então você tinha o seu salário. Por isso do nome. Eu lembro até hoje, professora Lília, onde estiver aí, um abraço. Infelizmente não está mais entre nós, mas eu lembro até hoje das aulas dela, dessa de história. E é interessante, eu realmente tive aula, a gente deu uma aula, a professora Janaína moderou a nossa aula anterior, e assim, são coisas que parecem distintas, que não tem nada, mas não é, né? Matemática, história, geografia, tudo caminha junto de alguma maneira. Você vê o surgimento aí desses números menores que o zero num conceito histórico. Sim. Então, não são coisas separadas. Se tivesse aqui um professor de história moderando a aula do professor Jonas, não faria... Falaria até melhor. Com certeza, mais propósito que eu, com certeza. Então, essa ideia desse contexto histórico é muito importante. Continuando aí, ó, pode pôr na tela para eles, diretor? Continuando o seguinte, então ele ainda explica que no cotidiano desses comerciantes, os cálculos eram feitos na forma rápida e com precisão, utilizando sinais negativos e positivos, e que essa solução de cálculo encontrada pelos comerciantes agradou aos matemáticos, que passaram a utilizar nas mais diversas soluções. Assim, os números positivos e negativos passaram a indicar as direções de quantidades, como a falta, que nós sempre falamos que é negativo, né, Osmar? Sim. Se falta é negativo, e o excesso, que a gente chama de positivo. Ou a gente pode utilizar outros nomes aí. Falta, perda, dívida, né? São termos que a gente utiliza para o negativo, ou ganho, acréscimo, excesso, são termos que a gente utiliza para o positivo, né? Bastante comuns realmente, e levar essas concepções aí para as aulas é extremamente importante. A gente cria um conceito, né? Simplesmente chegar a falar, é mais, é menos, né? Então acho que o grande desafio é contextualizar, é realmente dar um sentido prático. E o pessoal testemunha do tanto que a gente se esforça para fazer isso. Nem sempre conseguimos. Em alguns casos são muito específicos, né, Osmar? Quem, por exemplo, a regra de sinais é muito específico ali, aquele contexto. Sim. Mas essa questão de contextualizar é muito importante, porque às vezes no enunciado, né, Osmar, num contexto, não aparece a expressão, no caso ali, negativa ou a expressão positiva para representar um valor. Não é isso? Sem dúvida, é verdade. Tá? E a gente tem que buscar possibilidades, né, tá? Para encontrar essas respostas, encontrar essas soluções de maneiras até criativas. Né? Isso mesmo. Continuando aí, ó, que está na página 3 de vocês, pode pôr na tela para eles, diretor? Então, a evolução no uso dos números negativos ocorreu um pouco mais tarde, com uma das descobertas do matemático Thomas Harriot, desculpa se eu falei errado aí, as quais somente foram publicadas 10 anos depois de sua morte, em 1621. Essa descoberta foi a notação usada para substituir as palavras maiores e menores, usando o símbolo para a direita, né, como a gente chama de maior, e o símbolo para a esquerda como menor. Ou seja, eu posso utilizar essa simbologia, esse
traço aí, digamos assim, né? Sim. Essa representação simbólica de tanto de maior quanto menor. E nós usamos muito isso, né, Osmar? Muito, muito mesmo, né? E assim, o pessoal se confunde às vezes, né, com essa simbologia toda aí do menor e do maior. Mas é questão de hábito mesmo, né? Se apropriar delas e praticar, fazer, né? Então, essa simbologia que vai aparecer para vocês de maior e menor, não é uma obrigatoriedade você colocar, de você representar. Mas é muito importante através de uma representação que nós, principalmente na parte da matemática que nós pedimos para vocês, que é a parte da sentença. Então, por exemplo, eu quero representar um número maior. Como que eu escrevo? Sempre na forma que eu leio, né? Então, por exemplo, 7 é maior que o 3. Então, 7, o tracinho para a direita, isso. E o 3. Eu poderia escrever ao contrário, né? Sim. O 3 é menor, com símbolo para o outro lado, que o 7. Então, essa representação, essa simbologia, para a matemática é muito importante. Então, nós utilizamos símbolos aí, vocês vão ver que é a multiplicação, divisão e assim por diante, para representar esses fatores, né, Osmar? Sim. Para representar, para diminuir a escrita, digamos assim. E é verdade, né? A gente fala, e ele já deve ter estudado o surgimento, a criação, o surgimento dos números, e a gente costuma dizer, né, que o desenvolvimento aí do conjunto dos números decimais, né, do sistema indo-arábico, na minha opinião, assim, ele revolucionou não só a história da matemática, uma história dos números. Então, você criar, né, 9 símbolos mais o 0, né, e a partir daí conseguir construir um universo numérico infinito, é uma revolução muito grande. E essa criação dos símbolos, seja ele de igual, de maior, de menor, soma, subtração, são sempre facilitadores, pelo menos na minha opinião. Não, e é uma forma, digamos assim, quase que unânime para você representar para uma outra pessoa. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu quero falar para você, mas eu não vou ter tempo de conversar com você. Eu posso escrever num papel, deixar lá na sua mesa, sair que você vai entender, né, a simbologia, né? Então, essa simbologia serve também muito para isso. É um tipo de comunicação muito rápida e eficiente, né? Sim, isso mesmo. É comunicação mesmo, né? Você se comunica através de representações simbólicas, não só numéricas, né? Mas símbolos mesmo, né? Isso mesmo. Então vamos continuar essa parte desse texto que fala um pouquinho sobre essa história. Então, ela possibilitou a criação de novas regras, que nós vamos ver posteriormente, que permitiram cálculos como números e sinais, relacionando-os na reta numérica, que nós já vimos e vamos rever, tá? Dando origem à definição dos números opostos, né? Sim. Aquela questão da simetria, qual que é o número oposto ao número 3. Sim. Então, nós sabemos o oposto nessa relação. Uma curiosidade está na subtração de números com sinais, né? Uma questão aí que nós vamos ver muito, né? Uma subtração de 2 números com sinais que podem ser efetuada somando-se, ou, no caso, né, o primeiro com o oposto do segundo, como essa aplicação dadas as operações de adição e subtração. E o uso da reta numérica também é muito importante, como nós já vimos anteriormente, os números como sinais positivos e sinais negativos passaram a ser de grande valia para estudos da matemática. Nós já vimos todo esse contexto, nós já vimos e por isso que também é uma recuperação e um aprofundamento. Será que você lembra como representa isso? Será que você lembra como nós fizemos esse modelo? É muito importante, principalmente, né, Osmar? Agora que nós vamos pegar os alunos organizados, aqueles cadernos que eu não tinha, vou ser bem honesto, nunca fui organizado. Então você vai pegar aquele caderno organizado com as anotações, né, Osmar? É verdade. Que nós colocamos e ver se vocês participou das aulas antes, né? É verdade. Se bem que eu acho que alguns lembram até, tem essa resposta, assim, acho que guardadinha aí com até facilidade, hein? Ah, eu acho que se eu já... A gente vamos fazer uma primeira atividade, acho que se eu colocar essa atividade, não vai dar 30 segundos, a maioria já vai responder. Também acho. Vamos conferir. Então, vamos tentar a primeira atividade aí. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, agora você conhece um pouco da história do surgimento dos números inteiros, que nós chamamos essa parte aí dos negativos de números inteiros, né? Então responda, você já ouviu falar
em números menores que 0? Quais? Então aí agora eu quero, nós já fizemos isso, principalmente no Matemática em Casa, nessa representação. Sim. Eu quero saber se vocês já ouviram, então espero aí que vocês tenham visto aulas anteriores. E eu quero saber quais. Quais no formato de, eu vi esse número em tal lugar. Eu vi esse número nesse determinada posição. Eu vi esse número em determinado, sei lá, em setor. Eu vi na folha, eu utilizei esse número para isso. Então eu quero saber onde, em qual lugar você vê esse número, né, Osmar? Beleza. Beleza? 3 minutinhos para vocês. Então a gente já retorna, respondam lá no chat. Bom trabalho. Jonas, retornamos com as respostas e as interações, você também está acompanhando por aí. Por incrível que pareça, tem gente que colocou que nunca ouviu falar em número negativo. Sim, tem gente que nunca ouviu falar. Mas aí a gente tem alguns pessoal colocaram aqui simplesmente sim, outros colocaram as numerações, os números negativos, né? -1, -2 e assim por diante. A Ana Beatriz colocou sim, os números negativos. Eu já vi eles no termômetro, tá? Boa, bem essa legal. aí assistiu a aula, hein? Isso, tá. O Luiz Miguel, nome de artista. Sim, na minha escola e nas suas aulas. Boa. Tá. Aí a Maria Clara colocou assim, professor, em geladeiras que apontam a temperatura, por exemplo. Ótima. Muito bom, muito legal, tá? Riquelme, aqui ele colocou 0 negativo, estranho, né? 0... Não tem sinal, a gente geralmente não usa, né? Não, é verdade. A Maria Eduarda, sim, na previsão do tempo.
tempo, tá? E a gente encontra muitas variações. Pessoal colocando aqui, sim, todos abaixo de zero, aí se referindo às temperaturas. Professora Sônia falando se eu aderia aos super-heróis. Não, Sônia, eu não aderi. Tá? Mas quem sabe, né, Osmar? Não tem quem sabe, né? Não tem quem sabe. A gente mudar o figurino, mudar essa... não aderia aos super-heróis, não. Tá bom? Mas o pessoal falando que eu fiquei chique. Boa. Tá? Eu Beleza? vi também algumas respostas aqui, ó. Legal. Por exemplo, o Kaique, ele colocou no extrato. Extrato, que Eu legal. acredito que seja o extrato bancário. No termômetro também, eu encontrei. Encontrei a Gabriele também colocando aqui, ó. Sim, são números negativos. Aí ela colocou os números também negativos. Encontrei muito sim. Gostei de algumas respostas, por exemplo. O Davi colocou assim, ó, Osmar. Oi. Números infinitos abaixo de zero. Legal. Tá? O Daniel colocou em jogo quando sua conta está negativada, é isso? Verdade, ó. Tem um jogo que eu... Tem um jogo que eu... Geralmente eu jogo, ele é online. Quando você tem algumas missões lá para executar, quando você perde, né, nesse jogo, quando você tem... Sempre aparece uma tabela, né, no modelo e aparece o quanto você não atingiu dos objetivos. Aí aparece negativo. Já, não sei, acredito que muitos vão me perguntar qual que é esse jogo. O jogo que eu jogo é o Destiny, tá? Que legal. E aqui a Raquel, sim, os números negativos eu os vi no CMSP, ué. É boa! Boa, é isso mesmo. Obrigado, Raquel. E por aí vai, Jonas. Beleza? Beleza. Então, essa resposta aí, né? Não existe uma resposta certa e uma resposta errada. Se você viu, beleza. Então, nós já conseguimos localizar principalmente esses números negativos. Em quais? A gente pode encontrar em vários locais, né? Sim. Nos jogos, que nem nós citamos aqui, no termômetro, na questão de algumas coisas relacionadas ao extrato bancário. Toda vez que você quer alguma coisa que seja menor, que você represente alguma coisa menor, nós colocamos esse valor negativo, né, Osmar? É verdade. Tá, com certeza. Beleza? Beleza. Vamos tentar uma segunda atividade? Vamos? Na telinha de vocês vai aparecer essa segunda atividade, que ela diz o seguinte. Então, agora que você já conhece um pouquinho aí que nós colocamos sobre a história e o surgimento desses números inteiros, em sua opinião, os números inteiros, positivos e negativos aí, então números inteiros são os dois, estão presentes no seu cotidiano? Então coloca lá, está presente sim ou não? Beleza. Se sim, onde? Em qual situação? Então agora eu quero entender uma situação específica que vocês utilizam esse número negativo. Então coloca lá uma situação que vocês utilizam esse número negativo. Eu tenho a ideia, eu já dei uma ideia aí para vocês. Então quando eu estou lá no jogo, aparece esse número negativo. Esse número negativo geralmente é o que eu tenho que fazer ainda. Então como aí a atividade, 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos com as interações e as respostas, os comentários dos nossos estudantes, os nossos professores também, né? Quando eu falo nossos, nós, dá a impressão que, mas não, na realidade, né? Somos nós, né? Professores como vocês, qualquer jeito. Tudo bem? E as respostas, Pedro Augusto, sim, professor, em muitos lugares, como em jogos, termômetros para marcar a temperatura. Adriel, tá? Quando vai comprar alguma coisa no relógio de casa, no termômetro, vê que a aula do termômetro fez efeito. A aula do termômetro, acho que a maioria aí assistiu essa aula. Sim, bacana, né? Tá? Consegui fazer essa associação, muito bom. Olha, de novo, ó, sim, na temperatura da comida, nos meus jogos, na previsão do tempo, termômetro novamente. Aqui ele diz, a Laísa fala, sim, em jogos, calculadora, na TV, no termômetro, no horário. Ela fala aqui a questão do horário, tá? Alguns falam, tá? A Sara aqui fala em vídeos, a Raquel fala no relógio, no plano cartesiano. Nossa, essa foi boa, hein? Caramba, gostei dessa. Aqui, ó, tá. E o Igor colocando, sim, na previsão do tempo, quando vai fazer calor ou frio, tá? Boa, Igor, tá? E assim vai, tá? É isso aí, Jonas. Aqui, ó, desculpa. Larissa, na conta bancária, entre outras, e até nos cálculos que ó, a gente faz na escola e em casa. Eu vi algumas respostas também, ó. Eu vi, por exemplo, a do William, ele colocou que ele e o pai dele também jogam o Destiny, então acredito que vocês encontram esses números negativos aqui. Muitos colocando também, Osmar, eu acredito que a maioria consiga encontrar a questão da temperatura. Então, por exemplo, eu vi outros também fugindo um pouco da temperatura. Então, por exemplo, a Larissa colocou saldo negativo e positivo na conta bancária. Eu acredito que muitos aí, eu acho que esse contexto é muito importante ressaltar, sim, né, Osmar? Que todo número negativo é através, também você pode encontrar numa subtração. Por exemplo, você está lá, se você tem, sei lá, 10 balas, se você tirar 3, você está encontrando um número negativo, né? Sim. O 3 ali é uma subtração, ele se torna um número negativo, né, Osmar? É verdade. Posso repassar aqui a pergunta do Caio? Pode. Bastante interessante. O Caio Siqueira. Valeu, Caio, pela participação. Professor, podemos considerar os centavos como os números inteiros? Não. Os centavos são números, no caso, decimais, né? Nós vamos falar, são números racionais, nós vamos ver mais para frente aí, mas os decimais aí não são números inteiros. Inteiro é um número que ele não tem vírgula, ele basicamente ele representa a unidade, né? Ele tem ali uma representação também de unidade, né, Osmar? Perfeito. Beleza? Vamos tentar agora mais um exercício, olhando nesse mesmo contexto. Pode pôr na tela para eles, diretor, que a pergunta é a seguinte: qual é a importância de utilizar os sinais? No caso aí, mais e menos, né, o positivo e negativo, para determinar o valor dos números inteiros. Então, eu quero saber aí, agora eu quero entender a importância. Eu não quero saber como representá-lo, tá? Eu quero entender a importância. Como essa daí é um pouquinho mais curta, 2 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos e o pessoal mandando bem para falar da importância da questão dos sinais negativo e positivo. De forma simples, o Elias falou assim, é para identificar se os números são positivos ou negativos. Aqui o Vitor coloca, professor, nós usamos eles na economia, tá? A Letícia, é que ajuda a saber se é positivo ou negativo. Isabela, para realizar uma operação e identificar o número negativo ou positivo. De maneira geral, é isso. Boa. Essa questão da identificação é o primordial aí que vocês podem elencar. Então, por exemplo, eu identificar um positivo e um negativo, então eu preciso de um sinal, eu preciso de uma simbologia, né, para representar esse número. Só que não vai só nisso. Então, pensa, ó, por exemplo, eu tenho 100 mil na conta. Tenho 100 mil reais na conta, Osmar. Nossa. Tenho 100 mil lá na conta. Aí eu tenho um sinal positivo. Eu estou feliz? Nossa, muito. E se tem um sinal negativo na frente dos 100 mil? Meu Deus, eu devo até... Então, essa representação também é muito importante, muito né? importante. Tomar muito cuidado com esse modelo, porque além de representar, ele tem uma simbologia. Essa simbologia, ele representa uma quantidade. Ele representa ali, no caso, nós falamos muito de opostos aí. Então, essa oposição depende. Sabe aquela história? Faltou só um número na vírgula ali, só um número negativo. Então, é muito importante isso, tomar esse cuidado, né, É verdade, Osmar? muito cuidado. Para informar vocês, nós estamos acabando a aula. Pode colocar na tela para eles, diretor, que vem aí, então, a segunda edição do Movimento Inova, com a programação 100% online e cheia de novidades, acompanhando, né, no caso aí, acompanhem pelo Centro de Mídias. Esse Movimento Inova acontecerá nos dias 22 e 23 do 10, uma quinta e uma sexta-feira. Então participe aí do Movimento Inova. Vou colocar para vocês também a avaliação. Então entra lá, você já tem o link, já tem o modelo, vocês já sabem. Coloca lá o que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e sugestões também. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Até a próxima aí, ó. Hoje de Miranha, como muitos falaram, né? Então, salve aí, rapaziada. Muito obrigado. Feliz Dia das Crianças. Valeu. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.